Basicamente, nós precisamos de 7 notas e 5 linhas para poder escrever uma música, né? Nosso cérebro, ele já assimila as músicas de forma intuitiva, né? As notas, as melodias, o que a gente escuta. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como a gente vai ler essas notas no Instagram, nessas linhas que eu falei para vocês. A gente vai ver aqui o nome das notas, quais são as partes que compõem ela, as linhas suplementares inferiores e superiores para escrever a música nessa pauta, nesse pentagrama. E também o nome de cada uma pra gente saber o que é que a gente tá fazendo dentro da música. E quando a gente vê um padrão ali dentro da pauta, dentro do pentagrama, a gente já começar a identificar quais são as notas e tudo que compõe aquela música. Primeiro de tudo, eu quero saber se você sabe quantas são e quais são essas notas musicais. Quando a gente traz para a partitura, a gente chama ela de notação musical. A gente dá nome a essas notas, vamos dizer assim. Quando ela tá no pentagrama, ela tem um nome, que são as 7 que a gente já falou aqui: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E quando ela não está, que é uma figura, ela também tem um nome. Cada figura, inclusive essas duas que estão aparecendo para vocês agora, cada figura que aparece nessa pauta também vai ter um nome. Vocês sabem quantas são e quais são os nomes delas? Coloca aqui no comentário que eu quero saber como é que tá o seu nível aí na partitura. Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre as partes da nota, como eu falei no início. Geralmente, existem 3 partes, né? Existem 3 figuras que não tem colchete, mas geralmente as notas existem a cabeça dela, né, que é a bolinha. A segunda parte é a haste, né, que a gente escreve ou para cima ou para baixo, que vai ser falado aqui hoje também. E a terceira delas é o colchete. Antigamente se falava bandeirola também, mas geralmente agora na notação moderna a gente fala colchete. Nem todas as figuras vão ter esse colchete aí, mas a gente vai... Você já fica sabendo as notas que tiverem, você já sabe as 3 partes da nota, que são cabeça, haste e colchete. Combinado assim? A gente já vai falar agora do nome delas. Eu trouxe para vocês aqui 7, que são as mais usadas. Na verdade, são 6. Mas dependendo do estilo de música, dependendo do escritor, dependendo do compositor, pode ser utilizado ou não. E isso vai influenciar também na forma de compasso, que é um assunto para outra aula. Mas geralmente são essas 7 figuras, né, das notas que vão ser apresentadas. Elas, por enquanto, não têm o nome, aquelas 7 notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, porque nesse pentagrama que eu trouxe para vocês, ele não tem a clave, tá? Se ele não tem a clave, a gente não sabe em qual altura tá no pentagrama. Então, por isso que eu vou trazer para vocês aqui o nome apenas dessas figuras, tá? Nesse momento. A primeira delas aí é a semibreve, que é essa bolinha. A segunda delas é a mínima, é a bolinha, mas já tem a haste que eu falei para vocês. A terceira, a semínima, que é uma bolinha fechada. Então, a partir do terceiro símbolo, vamos dizer assim, as bolinhas vão ser fechadas. Então, se a gente olhar numa partitura que tem uma bolinha aberta, ela vai ser semibreve ou mínima. Se tiver a haste, é a mínima. Se não tiver a haste, vai ser semibreve, tá? Seguindo mais um pouquinho, nós temos a colcheia. A colcheia vem do colchete, como a gente falou um pouquinho anterior. Então, tiver um colchete, essa nota, essa figura vai se chamar colcheia. Se tiver 2 colchetes, vai se chamar semicolcheia. Quando tiver 3 colchetes, vai se chamar fusa. E quando tiver 4 colchetes, vai se chamar semifusa, essa figura. Então, você já sabe o nome dessas figuras, independente de onde ela esteja no pentagrama, independente da clave que tiver essa pauta, esse pentagrama, você já sabe que existem aí os nomes delas e o porquê, né, que tem esses nomes também. Mas a música é feita de sons e silêncios, né? Nós temos, como eu já falei em outra aula, nós temos a duração, que é essa duração, que é uma característica do som. A duração vai ser da pausa e a duração vai ser da nota tocada, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui, primeiramente, essas notas, né? Essas figuras de notas de som, que são as 7 que a gente já estudou agora há pouco.
A gente já sabe quais são essas 7, já sabe o nome delas, mas a gente também não pode esquecer que na música existem as pausas, certo? Então, a pausa vai ter, cada figura vai ser correspondente. É que a partir de um colchete, vai ter também na pausa esse colchete. Então, se na colcheia tem apenas um colchete, na pausa de colcheia vai ter apenas um colchete também. Isso fica muito mais fácil. Então, os três primeiros símbolos vão ser diferentes da nota, né, de som, mas o restante, à medida que for aumentando o número de colchete na figura de som, também vai aumentar na figura de silêncio. Então, tira um print, escreve no caderno, memoriza isso, porque eu coloquei um embaixo da outra para ficar tudo mais fácil para você relacionar. A cada figura de som vai ter uma figura de silêncio também. Trazendo agora pro pentagrama. Tá certo, Priscila, eu já sei quais são as partes da nota, né, da figura, eu já sei quais são os nomes delas, eu já sei quais são as pausas correspondentes às figuras de som, mas se tá num pentagrama, eu não entendo, é de cima para baixo, de baixo para cima, quantas linhas são, quantos espaços são. Vamos lá, devagarzinho. Eu já coloquei a setinha aí para vocês de que a partitura a gente lê de baixo para cima, tá? Então, a gente vai sempre ler do mais grave para o mais agudo. Mais baixo é o mais grave, mais para cima o mais agudo. No pentagrama, ele por característica vão ter 5 linhas e 4 espaços. Priscila, mas se o instrumento que eu tô tocando não tiver dentro desses espaços aí, eu preciso complementar mais um pouco, que ele vai mais um pouco mais grave ou mais um pouco mais agudo. O que é que eu faço? Tá no final dessa aula que eu vou explicar para vocês. Mas como você lê, como é que se monta um pentagrama, qual é a estrutura do pentagrama, você sempre lê de baixo para cima, ou seja, a primeira linha fica embaixo, o primeiro espaço também. Então vai ser de baixo para cima, do 1 ao 5 nas linhas e no 1 ao 4 nos espaços. Aqui eu trouxe para facilitar, né, a visão, a memorização e para já também entrar um pouquinho na aula de claves. Essa clave que eu trouxe aqui, a clave de sol, é a clave mais comum nos instrumentos populares, como o violão, por exemplo, que é muito utilizado. Tem algumas pessoas que preferem estudar aqui memorizando com as mãos também, das 5 linhas e dos 4 espaços. Mi, sol, si, ré, fá, fá, lá, dó, mi. Mi, sol, si, ré, fá, lá, dó, mi. Vai ficar muito mais fácil para você se você quiser, né, estudar lendo na partitura, mas se você estiver no ônibus, andando na rua, qualquer coisa, não me lembrei ainda a ordem muito bem na clave de sol, então você vai e usa a mão para estudar. A gente sabe que nessa primeira linha, olhando de baixo para cima, a primeira linha da clave de sol vai ter a nota mi, tá? Então, a gente sabe que de baixo para cima, mi, sol, si, ré, e a última linha vai ser o fá. E olhando para os espaços, no primeiro espaço vai ser o fá, lá, dó, e o último espaço, o quarto espaço, vai ser o mi. Vai ser complementada pelas linhas e espaços suplementares, que elas podem ser inferiores e superiores. Eu trouxe o exemplo aqui também da clave de sol, que, como eu já falei, ela é mais utilizada. Nesse primeiro espaço, né, se a gente sabe que embaixo, na primeira linha, é o mi, embaixo dele vem o ré. Então, no primeiro espaço suplementar inferior vai ser a nota ré, e na primeira linha suplementar inferior vai ser a nota dó, como eu marquei aí para vocês. Assim como se a gente sabe que na quinta linha de cima, né, do pentagrama é a nota fá, então no primeiro espaço suplementar superior vai ser a nota sol, e na primeira linha suplementar superior vai ser a nota lá, como eu deixei aqui registrado para vocês. Inclusive tem até um erro aqui, que não é a nota ré, a nota mi, mas aí eu vou corrigir e deixar bonitinho para vocês aqui, tá bom? Então, suplementares existem para alguns instrumentos que a gente precisa de mais espaço, de mais extensão do que as 5 notas do pentagrama. Existem os suplementares inferiores e superiores,
com espaço. Aqui eu quero trazer uma parte de notação para vocês, tá? Notação musical. A gente tá vendo que na nota Fá e na nota Lá, a haste da nota está para cima. E na Dó e na Mi está para baixo. Por quê? Na terceira linha, que é o Si, na terceira linha, a gente fica à vontade para escolher se quiser colocar haste para cima ou haste para baixo. Mas tem a convenção, né, da parte mais teórica, vamos dizer assim, de vários livros de notação musical, de que se a gente descer, a gente coloca a haste para cima, e se a gente subir a nota, a gente coloca a haste para baixo. Priscila, ficou confuso. Pensa bem de que a nota e a haste, a gente procura ficar sempre dentro do pentagrama. Então, você consegue olhar aqui, se você prestar atenção, a nota Dó, a haste ela vai ser para baixo. A nota subiu, né? Si, Dó. A nota subiu, ficou mais aguda. Mas a haste ficou para baixo, que ela fica dentro do pentagrama, tá? Isso é uma introduçãozinha aí de notação musical para vocês. E por último, e não menos importante, atividade que eu sempre deixo em todas as aulas, você fica à vontade para me mandar um e-mail com dúvidas, sugestões, perguntas, se não quiser deixar aqui nos comentários também. E caso você deseje, eu tenho um material aqui para a gente estudar com perguntas e respostas sobre esse assunto que vai te ajudar muito a fixar esse conteúdo, tá bom? Espero ter ajudado e continue aí maratonando os próximos vídeos para ficar craque também na teoria musical.